Olá, amigos queridos. Tudo bem, Adriana? Boa noite. Tá me ouvindo bem, Idri? Então vamos dar início, né, à nossa reflexão de hoje, mas antes vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a espiritualidade amiga. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para buscarmos, Senhor, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de inspiração em vós. Nesse momento, Senhor, de fechamento de ciclo, de encerramento do ano no calendário civil, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta última reflexão do ano e pedimos a vós e a espiritualidade amiga da Casa de Maria Frank que esteja conosco, que nos intua, que nos fortaleça e fortaleça todos aqueles que aqui vierem em busca de Ti, Senhor. Fique conosco, nos ampare, nos fortaleça, não só hoje, mas agora e por todo sempre. Que assim possa ser. Então, amigos, hoje nós vamos fazer, uma reflexão cujo o tema é a vinda de Jesus. É uma conversa, de um tema muito importante e muito oportuno, uma vez que essa semana, há poucos dias atrás, nós comemoramos, no dia 25 de dezembro, a data que foi convencionada ao longo, da história como o nascimento de Jesus na Terra. Nós não vamos entrar aqui no mérito, se realmente foi no dia 25 ou se não foi no dia 25, até porque nós já conversamos em outra oportunidade sobre essa temática aqui, na Casa de Maria Frank, mas a gente vai fazer outras reflexões a respeito da vinda de Jesus, no planeta Terra. Nós sabemos que essa data foi convencionada de acordo com os anseios, de acordo com as necessidades da representatividade que a data já tinha, para aquele povo, para aquela época. Então, se aproveitou dessa visualização, e dessa representatividade que tinha e se utilizou, como um marco, histórico, o nascimento do Cristo nessa época. Mas, enfim, nós não vamos entrar nesse mérito, nós vamos fazer outras reflexões, O que importa para a gente entender que da magnitude da vinda, da presença do Cristo entre nós, que foi algo tão espetacular, tão esplêndido, que foi capaz de dividir as eras, foi capaz de dividir a contagem do tempo, entre antes de Cristo e depois de Cristo. E não só a contagem do tempo, houve esse marco, dessa representatividade da vinda dele, como houve também um marco muito forte nos corações que foram tocados pelo seu magnetismo, nos corações que puderam ser marcados e sentidos, a contagem também da batida dos corações que foram tocados por esse amor, por essa luz, E o que importa é isso. O que importa é nós entendermos, o nascimento e a vinda de Jesus como
esse momento de acolhimento, né? Esse momento em que ele nasce no nosso interior, né? Que a gente o recebe, que a gente faz esse acolhimento em nossos corações, né? Com as nossas atitudes cotidianas, com o nosso entendimento frente à vida, né? Porque as convenções sociais ou históricas, né? Para a gente, ela não representa muito. O que a grande representatividade, o grande valor de fato, está justamente, né, nesse marco do nascimento dele no nosso interior, que exterioriza e reverbera, né, em nós através das nossas atitudes, das nossas ações. Então, nós vamos utilizar bastante para essa reflexão o livro Caminho da Luz, né? Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E o livro O Caminho da Luz, então, nos traz, logo no primeiro capítulo, né, o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as comunidades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, do qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu na proximidade da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, Emmanuel já nos traz aqui que Deus tem uma coletividade, né? Tem um colegiado de espíritos puros que tem como objetivo, né, auxiliá-lo na gestão de todo o sistema solar, de todos os planetas do sistema solar. E dentre essa comunidade, fazendo parte dessa comunidade de espíritos puros, né, e eleitos, ou seja, selecionados, não eleito em privilégios, nada disso, né, selecionados por Deus, nós temos Jesus. E que, como bem sabemos, né, ele é o governador espiritual da Terra, o responsável, né, pela Terra, bem como tem os seus auxiliares, né, que auxiliam, que o ajudam na gestão, né, dos continentes, dos planetas, dos estados, dos municípios, bem como de cada um de nós, que também temos, né, os representantes de Jesus e de Deus nos auxiliando. Como bem sabemos, né, nós temos nosso anjo guardião que nos auxilia, que nos intui e que nos fortalece nas situações do dia a dia. Então, temos Deus, temos essa comunidade de espíritos que auxiliam, né, Deus na governança do sistema solar, de todos os planetas. Temos esses outros tantos auxiliares, justamente para tentar fazer com que a população de 20 bilhões, né, de espíritos vinculados à Terra, que bem sabemos que são 7 bilhões de encarnados e 3 vezes mais de desencarnados, né, eles possam ser otimizados no progresso e no adiantamento moral que tanto se faz necessário, né? Então, diante de um mundo de provas e expiações, com tantos espíritos imperfeitos, né, que necessitam justamente desse auxílio para progredir, nós temos essa imensa comunidade de seres a serviço do Cristo, né, para estar conosco, nos amparando e nos auxiliando. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer jamais, para que diante das adversidades, a gente sempre lembre disso, que nós temos Deus, nós temos uma comunidade de espíritos que puros, né, crísticos, que auxiliam na governança de todos os planetas do sistema solar. Temos o nosso governador espiritual do planeta Terra, que é Jesus, e temos uma infinidade de outros trabalhadores do Cristo auxiliando a cada um de nós para que possamos avançar, para que possamos progredir. Então, Emmanuel falou que essa comunidade de espíritos puros esteve próximo ao orbe terrestre apenas 2 vezes. A primeira vez verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmológico dos pródomos da vida da matéria em ignição no planeta. E a segunda,
quando se decidia da vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de luz e de amor. Então, Emmanuel nos fala aqui que, na primeira vez que essa comunidade de espíritos puros, né, aproximou-se da Terra, ainda era quando a Terra estava se desprendendo do Sol, aquela bola de fogo, né, aquela massa incandescente, recém, né, liberta, né, da massa maior do Sol. E ainda, né, já nesse momento, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus estava, né, nesse momento junto à formação do planeta, né? Ele e os demais espíritos que auxiliam Deus nesse processo. Então a gente já compreende que da formação da Terra há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro. Ele já fazia parte dessa comunidade de espíritos puros que auxiliavam Deus, né, na governança do sistema solar. Então, isso a gente já precisa ter em mente desde agora, né? Da distinção da nossa da falta de proximidade, né, de nós enquanto espíritos tão imperfeitos, enquanto Jesus há 4,5 bilhões de anos já se encontrava na categoria de espírito puro, né, de espírito da mais alta elevação espiritual e moral, né? E da segunda vez foi quando foi decidido a vinda do Cristo ao planeta, ou seja, há mais ou menos 2.000 anos, né, e 2021 anos atrás. Então, quando ele veio, né, a encarnar, da necessidade de ele receber um corpo de carne e vir até o planeta Terra. Então, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, e graças a Deus, né, a doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada, né, que a gente pode estudar e buscar pontos para contradizê-la, a gente não vai conseguir, né, dada a sua seriedade, dada as condições, né, de elaboração e testes que foram feitas, né, com base na ciência por Allan Kardec no final do século XIX. Então a gente pode questionar sobre isso, porque quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, a gente aprende que existe uma escala de evolução espiritual. E nessa escala de evolução espiritual, todos nós, né, fomos criados e partimos no mesmo ponto. Todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, né, e que tivemos o mesmo ponto de partida, tivemos as mesmas oportunidades, que foi impresso na nossa consciência as leis de Deus, né? E nos foi dado o livre-arbítrio para que a gente pudesse optar, fazer distinção, fazer as nossas escolhas, né, entre o bem e o mal. E foi nos dado também a possibilidade de nós nos reeducarmos de acordo com as escolhas que nós fizemos, né, recebendo a oportunidade de vestirmos as vestes carnais por diversas vezes, ou seja, de reencarnarmos, de passarmos por inúmeras oportunidades na carne, para que, mediante o trabalho, a gente possa alcançar a felicidade suprema, ou seja, para que a gente possa alcançar a perfeição, né, chegarmos à categoria de espíritos puros. Ocorre que, até que cheguemos à perfeição, nós temos que passar por diversos mundos, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, vamos imaginar uma pirâmide, né? E vamos dividir essa pirâmide em 3 partes. Na base da pirâmide, nós temos a categoria, né, de espíritos imperfeitos, né? Que são aqueles espíritos mais propensos ao mal. Na segunda categoria, na segunda ordem, nós temos os espíritos bons. E lá no topo da pirâmide, nós temos os espíritos perfeitos, ou seja, os espíritos puros, dos quais há 4,5 bilhões de anos Jesus já fazia parte. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos fala que os espíritos puros, e não podemos esquecer que o processo de evolução espiritual é infinito.
depois dos espíritos puros, nós temos espíritos crísticos e assim sucessivamente, né? Porque por mais que o indivíduo chegue à categoria de espírito puro, ele não fica na ociosidade, né? Que nós vamos ver agora. Justamente esses espíritos, quando chegam à categoria de espíritos puros, porque eles já alcançaram a superioridade moral, eles já alcançaram a superioridade intelectual, né? Eles alcançaram um nível de entendimento que eles não têm mais necessidade de sofrer provas nem expiações. Ou seja, eles não estão sujeitos mais a reencarnar em corpos perecíveis, assim como nós. Porque nós temos a oportunidade de encarnar justamente para quê? Para nós nos reeducarmos, para nós nos reajustarmos diante da lei de Deus, para que nós possamos educar o nosso espírito e nos moralizar. Se esses espíritos já chegaram a esse nível, a esse patamar de entendimento, de evolução intelectual e moral, eles não têm necessidade de passar por essas vicissitudes da carne, né, da vida material. Eles são, e como eu acabei de falar agora há pouco, que eles não ficam na ociosidade, né, eles podem vir a receber um corpo de carne, né, quando da condição de missão, né, quando da condição de auxiliar no progresso, né, daqueles ainda necessitados, né, de ainda pouco entendimento. Então nós vemos que Jesus, ao vir à Terra, né, ele não veio por condições pessoais, por necessidades próprias. Ele veio justamente para numa expressão máxima, né, de abnegação e de amor para com os seus tutelados, né, para com os seres que habitavam, né, e que habitam ainda hoje o planeta Terra, porque a sua mensagem é uma mensagem atemporal, né? Bem sabemos que tudo que ele viveu, tudo que ele falou, ainda para nós se faz tão próximo da nossa realidade que parece que ele falou justamente para nós hoje, há 2000 anos, né? 2000 anos depois. Então, além de se vestir, né, de um corpo de carne, o fez justamente em um planeta no início do processo de evolução. Porque nós sabemos que nós temos os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Nós temos o mundo de provas e expiações, que é o mundo no qual nós estamos, né, onde predomina o mal, onde os espíritos que aqui estão, né, são espíritos imperfeitos, né, que necessitam, né, desses embates da vida física, da vida material, justamente para buscar a evolução. Nós temos um mundo de regeneração, é um mundo ainda que predomina, né, o mal, né, onde as almas ainda buscam forças, né, justamente para combater, né, as suas más inclinações, né, e é um mundo menos denso e menos mal do que o mundo de provas e expiações, né? É um mundo mediano, né? Ainda com mal existente, mas em uma condição um pouco menor, né? É onde esses espíritos buscam um refrigério para essas fadigas, para essa maldade tão voraz, né? Depois que é um mundo para o qual o planeta Terra está mudando de faixa, né? Esse é o nosso entendimento, né? O entendimento da doutrina, que nós estamos saindo desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, né? Onde a humanidade vai estar um pouco melhor do que estamos agora, né? Depois nós temos os mundos felizes, onde o bem supera o mal, né? E depois nós temos os mundos celestes, os mundos divinos, né? Onde dedicado aos espíritos puros. Então, Jesus, vindo, né, desses mundos celestes, né, veio vestir esse corpo de carne, né, nesse planeta, nas primeiras fases de evolução, né, destinado a espíritos imperfeitos, a espíritos que precisam de reeducação, espíritos propensos ao mal. E assim, né, para chegar a esse mundo tão grosseiro, um espírito da mais alta envergadura, como Jesus, como nós vimos, que há 4,5 bilhões de anos já era um espírito puro, com as características espirituais que ele tinha, houve uma necessidade dele se preparar para que pudesse aqui vir, né? Dada a grosseria, dada a atmosfera espiritual do planeta Terra.
né? Então ele precisou de séculos, de milênios, né? Dizem que 4.000 anos, em torno de 4.000 anos, para fazer com que a sua luz diminuísse, né? Para que ele pudesse reduzir o seu padrão vibratório, para não ter um choque, né? Um conflito tão grande quando entrasse na atmosfera espiritual do planeta Terra, né? Então, e para que pudesse receber esse corpo, né? Para que esse corpo pudesse também suportar, né, um espírito dessa magnitude como o Jesus. Então, até o próprio Paulo, né, na carta aos Filipenses, ele diz que ele esvaziou-se de si e tomou forma semelhante aos homens, né? Semelhante porque é incapaz de ser igual aos homens, né? Dada a sua condição moral e a sua condição de intelectual também, né? Então, nesse momento, ele reduz a sua luz, né? Ele reduz a sua vibração, que é totalmente diferente da vibração, né, do planeta Terra, e se faz presente no planeta Terra como um ser humano, né? Por que se fazia necessário, né? Porque o planeta estava em trevas, né? Isso até Emmanuel nos traz uma mensagem no livro A Luz da Oração, cujo o título é Rogativa de Natal. E ele fala que o mundo estava dominado em trevas quando Jesus aqui chegou, estava dominado em sombras, né? No trabalho, a sombra da escravidão assolava as pessoas, né? Na justiça, a administração pública, né? Os desmandos, a crueldade, o abuso de poder dominava também. Então, as trevas e a escuridão prevalecia nesse ambiente também, né? As sombras. Nos templos, o fanatismo também dominava, né? Bem como, né, as corrupções, o distorcer, né, do entendimento, né, trazidos pelos profetas. Na governança também, né, a violência, a tirania, e nas mentes das pessoas que aqui estavam, né? Também havia sombras no sentido da ignorância que conduzia para a miséria, né? A miséria, não só a miséria material, como também a miséria moral, né? E uma coisa leva a outra, né? Então, nesse momento, Jesus veio justamente para salvar o mundo, como nos diz João também, né? Que ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvá-lo dos equívocos, salvá-lo do egoísmo, salvá-lo do orgulho, da ganância, da violência, da injustiça, do desamor, né? Tudo isso que se apresentava no mundo naquela época, né? E veio trazer para nós justamente um entendimento e uma ótica totalmente diferente, que era a ótica do amor, né? Então, ocorre que durante todo esse tempo, ele se preparou para vir à Terra, né? Dada essa necessidade, dada essa urgência. Só que antes da vinda, né? Durante esses 4.000 anos que dizem, né, que ele ficou se preparando, a Terra não ficou desguarnecida, ela não ficou momento algum entregue à própria sorte. Não só na esfera espiritual, como na esfera física. Porque antes da chegada dele aqui, ele já enviara outros que pudessem vir preparando esses corações, sensibilizando esses corações, espíritos auxiliares, né, nesse processo de gestão, para que pudesse, quando da chegada dele, encontrasse os corações mais preparados para receber a boa nova, para receber, né, o entendimento da lei de amor, né, para que pudessem ter uma melhor compreensão do seu evangelho, da sua verdade, do seu amor. Então, os precursores vieram trabalhar esses corações para que pudessem recebê-los. E eles vieram espalhados em todos os cantos do mundo. Na Índia, nós tivemos, né, a figura de Krishna, a figura de Buda. Em Israel, nós também tivemos, né, para o povo de Israel, nós tivemos a presença de Moisés, né, que já veio trazer a base, né, da justiça do mundo, já trazendo a lei de justiça para aquelas pessoas que viviam, né, tanto tempo escravas no deserto, né, veio trazer esse entendimento de justiça, trazer as rédeas mais curtas para aquelas pessoas, né, tão primitivas ainda, tão sem
sem condições de relações sociais, né? Que a lei de Moisés veio justamente para isso, para adequar essas pessoas na vivência, nas relações em sociedade, né? E que foi, Moisés também trouxe a base, né, para a ciência religiosa, né, para as coletividades que estavam por vir. Na China, ele também trouxe a figura de Confúcio, de Lao Tse e de vários outros, tudo isso séculos antes da chegada dele. Durante esse período em que ele estava se preparando para vir, essas pessoas já estavam aqui, né, a fim de preparar a humanidade para essa aceitação dos ensinos dele. Na Grécia também, ele enviou, né, uma quantidade enorme, né, de pessoas, de filósofos, de artistas, que puderam vir para buscar melhorar as tendências da humanidade. Né? Veio trabalhar esses corações, vieram sensibilizar esses corações, trazerem a esses círculos, né, de pessoas isoladas e retraídas, né, um novo entendimento de reflexão, né, um novo entendimento, né, de arte, de sensibilidade, né? Então, nesses séculos que antecederam a vinda, né, do Cristo, foram inúmeras as escolas políticas, religiosas, filosóficas, nas mais diversas matizes, né, que se fizeram presentes, né, em todos os ambientes do mundo. E em destaque, né, nós temos a figura de Sócrates, né, que nós, até no próprio Evangelho, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vem trazendo como precursor, né, não só de Jesus, mas do próprio Espiritismo. Né? Então, nesses corações, né, que se faziam necessária essa presença desses pensadores, desses filósofos, desses artistas, né, Jesus os enviou, né, e fez com que se aproximasse ainda mais, né, da humanidade, esses entendimentos e essas sensibilidades, para que pudesse haver, né, essa aproximação da maioridade espiritual da Terra, que se faria, né, no momento da sua chegada aqui. Então ele precisava nutrir esses corações, né, humanos com essa sementeira bendita da palavra dele. Mas para que a semente não fosse jogada em solo infértil, havia necessidade desses auxiliares, dessas figuras importantes, né, de extraordinária personalidade, né, como Sócrates, Eurípides, né, Heródoto e vários outros filósofos que tiveram essa responsabilidade, dessa tarefa enviados, né, do Cristo para fazer com que esses corações fossem preparados. Né? Então, tudo muito bem orquestrado, né, tudo muito bem planejado, né, a vinda dele, né, já muito bem pensada por esses espíritos auxiliares, né, no sentido de fazer com que esses que vieram antes pudessem preparar bem e ter condições, né, para as pessoas terem entendimento quando a mensagem do Cristo chegasse. Né? Então, a arte e a filosofia, a gente vê o quanto Cristo, né, já pensava, né, já priorizava esses dois campos, né, do conhecimento para tocar e sensibilizar os corações. Né? Então, trabalhar as emoções, né? Trabalhar a intelectualidade, promover o pensamento, promover reflexão, né? Universalizar os saberes, né? Uma vez que a gente via os filósofos pregando em praça pública, né? E questionando, né? E o que até então era restrito para um círculo pequeno de pessoas, então vem universalizar esse conhecimento. Então a gente vê, né, o quanto Cristo já, né, há milênios atrás, já priorizava essas áreas do conhecimento. E isso faz com que a gente entenda hoje, né, por que a arte e a filosofia, né, são tão rechaçadas por essas mentes enfermiças que se encontram hoje encarnadas no planeta Terra, em que não visam a libertação, né, do conhecimento, não visa a libertação dos saberes, né, e que ficam buscando, né, para aprisionar mentes, né, banir essas áreas, né, do entendimento das pessoas, né, tanto a arte, a filosofia, né, a história, né, sendo tão mal vistas, né, e tão rechaçadas no mundo de hoje, porque elas justamente tocam corações, justamente elas sensibilizam, né, e justamente elas buscam, né, a libertação do entendimento das consciências. Né? Então,
no livro A Caminho da Luz, ainda, né, vem trazendo um trecho de Sócrates que eu faço questão de ler para vocês, porque isso vai nos remeter, vai nos linkar, né, a uma parábola que nós também já conversamos aqui em outra oportunidade, e que diz o seguinte: o grande filósofo, Sócrates no caso, né, está aurelado pela mais divina claridade espiritual no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproximava-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimentos e cultura na alma sedenta da mocidade. Nas praças públicas, ensina à infância e à juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. Mas Atenas, com o cérebro do mundo de então, apesar do vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada dos grandes mensageiros de Jesus. 5 séculos antes de Cristo, eles ainda não tinham condições de entender, né? E Sócrates, então, é acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhe extravasam do cálice da amargura. Consciente da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. Os enviados do plano invisível cercam-lhe o coração magnânimo e esclarecido nas horas mais ásperas e agudas da provação. E quando a esposa Xantipa assoma às grades da prisão para comunicar-lhe da nefasta condenação à morte pela cicuta, ei-la exclamado no auge da angústia e desesperação: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Que tem isso? Respondeu resignado o filósofo. Eles também estão condenados pela natureza, mas essa condenação é injusta, soluça ainda a desolada esposa. E ele a esclarece com um olhar de paciência e de carinho. E quererias que ela fosse justa? Senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alcançando de novo os páramos constelados onde o aguardavam as bênçãos de Jesus. Esse trecho, né, do Caminho da Luz, quando fala, né, da condenação de Sócrates e quando fala, né, dele ter vindo antes do Cristo justamente para preparar esses corações, e ele foi mal interpretado, né, sendo condenado por ser julgado por estar pervertendo os jovens, porque estava buscando, né, dar liberdade aos corações. Aí me lembra justamente a parábola do festim das bodas, né, que nós já conversamos sobre ela aqui em outra oportunidade, quando fala, né, que o rei, né, manda os seus servos, envia os seus servos para convidar determinados grupos para o grande banquete do casamento do seu filho, né, para o festim das bodas. E esses servos que foram enviar o convite, eles foram muitos mortos após sofrerem muitos ultrajes. Então a gente vê que esse Sócrates, esse filósofo, era um dos servos, né, um dos auxiliares nesse processo de convite para a lei de amor, porque ele vem justamente, né, buscar trazer aos corações dos jovens, trazer o entendimento sobre fraternidade, né, sobre a prática do bem, né, lançando a semente de solidariedade, todo a lei de amor que viria séculos mais tarde, né, e não foi interpretado. Então esse servo foi condenado, foi morto após sofrer muitos ultrajes, né, porque ele foi condenado à morte, né, por ingestão de veneno. Então a gente vê o que o Cristo veio trazendo como parábola. Ele estava falando justamente do que aconteceu, né, quando da vinda dele, quando ele já tinha enviado seus auxiliares, né, para estar preparando os corações para esse banquete de luz, para esse banquete de amor, para esse festim das bodas, para essa união da humanidade
com ele, né? E, mais uma vez, dada a ignorância e as trevas, as sombras que tomavam conta, né, do planeta na época, não foram capazes de compreender, né, e de aceitar esse convite. Auxiliares de Jesus projetam a fundação de Roma, continua o livro A Caminho da Luz, que se ergueu rapidamente, coroado de lendas numerosas, para desempenhar tão grande papel na evolução do mundo. Em breve, porém, a família romana, cheia das tradições, de generosa beleza, foi dilacerada pelos gênios militares e pelos espíritos guerreiros. Então, toda aquela proposta, todas aquelas fichas que foram apostadas, né, naquela comunidade, para que fosse, né, um berço do entendimento, acabou se desvirtuando, porque temos o livre-arbítrio, né, se desvirtuando, né, com aqueles espíritos belicosos, né, espíritos guerreiros. E o evangelho, que deveria chegar com a mensagem eterna do amor, da luz e da verdade para todos os seres. Todavia, a liberdade pessoal e coletiva é respeitada pelo plano invisível, e Roma não se mostra digna das numerosas dádivas recebidas. Em vez de estender os seus laços pela educação e pela concórdia, deixa prender-se por uma legião de espíritos agressivos e ambiciosos, alargando a sua influência pelo mundo com as balistas e catapultas dos seus guerreiros. Então, a gente vê, né, esse trecho também nos traz 2000 anos depois, né, uma reflexão também, né, que Roma, né, que deveria ser, né, o berço para o entendimento da luz de amor, né, para o amor, para a luz do Cristo, para a verdade do Cristo, né, estava imersa, né, na busca por conquistas, na busca por escravizar, por submeter os outros, né, de cada vez mais, de querer se apossear de terras, de reinados, para aumentar, né, o seu poder, né, essa busca por destruição. Aí a gente faz uma reflexão, né? Ela que deveria ser o berço, né, dessa chegada da luz do Cristo, da mensagem de amor, da mensagem de luz, acaba se perdendo ao longo, né? Porque se entrega às forças, né, desses espíritos belicosos. Aí a gente para pensar, e o que nós temos feito do Brasil, né? O coração do mundo e a pátria do Evangelho. O quanto será que nós também, né, estamos acabando nos perdendo diante de tantos espíritos ainda, né, presos nessa belicosidade, né, nesse ódio, né, nessa falta de entendimento, nessa falta de ser tocado pela luz do amor, né, e acaba contaminando outros que ainda se encontram, né, como Alice, né, no País das Maravilhas, né, como foi dito, né, qualquer vento, né, para quem não sabe para onde vai, qualquer vento serve, né, então acaba se deixando contaminar por esses espíritos que estão aí justamente para tentar tumultuar, né, mas o que a gente tem que ter sempre em mente que, por mais que haja, né, esse respeito às liberdades, né, em dado momento, quando as coisas estão passando dos limites, eles interferem, né? Eles chegam e dão um basta, né, para o entendimento, para que as coisas voltem para os trilhos, porque afinal de contas não está sem governo, né? Nós temos o governador espiritual, nós temos os auxiliares que estão justamente aí para estar amparando a todos nós. Então, as forças do invisível, do invisível, porém, não descansaram. Muitas lágrimas foram vertidas do alto em vista de tão nefastos acontecimentos. O Cristo reúne a assembleia dos seus emissários. A terra não podia perder a sua posição espiritual depois das conquistas de sabedoria em Atenas e das famílias romanas. Então se movimentam as entidades angélicas no sistema, nas proximidades da terra, e adotam a providência da vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para todos os homens, controlando-lhes a liberdade com a sua exemplificação perfeita do amor. Então o excesso chegou, né, e o Cristo veio em carne, né,
para justamente trazer para aqueles corações endurecidos e deixar o seu legado, né, para que ao longo dos milênios pudesse ser exemplificado, pudesse ser a marca, né, para o entendimento, para que as pessoas pudessem servir de modelo a ser copiado e guia a ser seguido, né? Que nós sabemos muito bem que Kardec pergunta aos espíritos, né, qual o tipo, né, mais perfeito moralmente, né, que Deus enviou à Terra, e a resposta foi Jesus, né, como modelo a ser copiado e um guia a ser seguido. Então, uma atividade única registra-se então nas esferas mais próximas do planeta. E quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. A harmonia divina cantava um hino de sublimadas esperanças nos corações dos homens e da natureza. E a manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz da humanidade. E enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa e a noite santa, né? A caminho da luz também. Então, quando nós estivermos pensando, né, que tudo está indo muito mal, né, que as coisas estão cada vez piores, nós temos que lembrar que nós temos uma coletividade de espíritos puros, né, comandados por Deus e com inúmeros auxiliares, né, comandados por Jesus, que estão na direção do orbe, né, estão o tempo todo de olho em tudo que está acontecendo, que nós não estamos entregues à própria sorte, né? E que às vezes o mal é necessário, né, para que a gente valorize bem, e às vezes é necessário que ele chegue ao excesso, para que a gente possa acordar para a vida, né, e entender da necessidade de mudanças de conduta, né? Então, e quando as coisas estão, né, em excesso, eles intercedem. Isso a gente tem que ter muito claro, né, que não há mal que dure para sempre. Então, nesta noite, né, na qual o planeta estava imerso, nessas trevas, né, dos desmandos, né, das corrupções, né, dos fanatismos, dos desmandos, das crueldades, das ignorâncias, então chega a luz do mundo, né? Chega Jesus, justamente aquele que era tão esperado, né? Que o próprio livro A Caminho da Luz fala que quando ele recebeu os espíritos que estavam vindo exilados, né, de Capela, ele os acolheu e os disse que no momento oportuno ele viria, né, pessoalmente à Terra, né? Então todas as nações, todas as civilizações antigas já tinham essa ideia do Messias, já tinham essa ideia do Salvador que viria, justamente por essa recepção que o próprio Cristo fez a esses espíritos quando foram exilados, né? Então chega então essa figura tão esperada ao longo de todos os tempos, né? E se materializa, né? Em carne e traz essa lei, né, de amor para a terra que tanto precisava, né? Então chega o pão da vida, né? A luz do mundo, aquele que veio trazer esse roteiro seguro para nós, esse roteiro que é atemporal, esse roteiro que para nós hoje se faz mais atual do que nunca, né? Como se fosse escrito para cada um de nós os seus entendimentos, né? E nós hoje, com o entendimento ampliado que a doutrina espírita nos traz, a gente consegue ver muito além, né, das mensagens subliminares que ele nos deixou, né? Então ele vem justamente com esse roteiro para trazer, né, essa redenção, essa regeneração humana dessas almas tão comprometidas e tão perturbadas, né, que viviam e ainda vivem nas sombras da ignorância, né? E ele veio trazer uma exemplificação, a vivência e a exemplificação, né? Porque falar seria apenas alguém que veio, pregou e não fez, né? E ele veio, falou e fez, viveu, exemplificou, né? Ele exemplificou a bondade, ele exemplificou a mansuetude, ele exemplificou a tolerância, o respeito, a paciência e, acima de tudo, né, o amor, o amor genuíno, né? Então, diante de tudo isso que a gente tem como legado ao longo desses milênios, aí a gente pode se perguntar, e o que nós temos aprendido com ele, né, ao longo desse tempo todo? Que a gente é bem colérico ainda, né? A gente é bem belicoso, a gente se revolta, a gente se indigna,
E a gente acaba se adoecendo também, né? Porque quando a gente tem essas emoções mais afloradas, o nosso organismo desencadeia uma produção enorme de hormônios, né? E o nosso coração acelera, a adrenalina é jogada na corrente sanguínea, né? E a gente acaba adoecendo também. Né? Então, a gente, diante dos ensinamentos do Cristo, a gente deve buscar adequar essas explosões de emoções. Eu sei que é difícil, mundo de provas e expiações, espírito imperfeitos que somos, né? Mas nós temos esse roteiro, esse modelo a ser copiado, né? E o guia a ser seguido, porque é para benefício nosso mesmo, né? Para o nosso crescimento enquanto espírito imortal, para o nosso entendimento da vida, né? Para o nosso entendimento nas nossas relações, né? Nas nossas relações sociais, que a cada dia se mostram mais conflituosas, né, mais apertadas em termos de entendimento, de falta de entendimento também, né? E o que nós temos praticado, né? Porque às vezes não basta a gente saber os versículos de cor, saber todas as passagens do Evangelho, né? Se na prática, quando o óleo esquenta, né, o milho pula, vira pipoca, né? E a nossa conduta é bem diferente, né, do que ele nos ensina, né? Então a gente tem que ter sempre em mente, né, os ensinamentos dele na hora da nossa prática. Então, Emmanuel também tem um texto muito interessante, do livro Antologia Mediúnica do Natal, cujo o título é Jesus para o Homem. O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte, humilhando-se e apagou-se para que o homem se elevasse e brilhasse para sempre. Ó Senhor, que nos fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Então, será que nós temos noção da grandiosidade de Jesus? O texto, né, já fala por si só. Ele sai de um extremo a outro por nós. Ele se afasta, né, da governança do planeta, sai, né, de governador espiritual para estar aqui conosco, ombreando conosco, né, assumindo todas as limitações da vida corporal, passando por todas as vicissitudes do corpo perecível, né, vivendo situações típicas de espíritos da nossa hierarquia, da nossa condição de espírito imperfeito, que necessita, né, dessas experiências como um conteúdo educativo para o nosso espírito, e não para ele, porque ele já alcançou o grau, né, de espírito puro, de espírito crístico, que não tem necessidade de ter experiências na carne, né? E ele se fez, né, carne justamente para exemplificar, né, para nos mostrar que ele é um modelo a ser copiado, né, e um guia a ser seguido. Por quê? Falar, né, igual a chefe que manda fazer e não faz,
né? Aí a pessoa, sabe, nem nunca viveu isso, nunca participou isso, nunca fez, não sabe nem o que está falando. Ele não, ele veio para mostrar como era, né? Que era possível, né? Ele se vestiu de corpo de carne e veio viver conosco, né? Nessa trajetória, né? Nesse período tão conturbado, né, da vida, de tanta ignorância, de tantas trevas, de tanta escuridão, né, e veio justamente para nos ensinar. No livro A Caminho da Luz ainda, a vinda de Jesus, o subtítulo, né, diz assim: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humanidade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioria espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação viva, entregaria o código de fraternidade e de amor a todos os corações. A sua vinda à Terra, reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e de humildade foi a única em todos os tempos. Então, a chegada de Jesus já foi uma lição de mais alto poder. Por quê? Porque foi a primeira lição para o povo judeu, para aquele povo orgulhoso, para aquele povo vaidoso, que esperava que o Messias, que esperava que o Salvador chegasse, né, com toda a imponência, em tronos de ouro, carregado por cavalos, né, que pudesse humilhar todas as outras nações, que fizesse, né, com que Israel fosse se tornasse o centro de todas as atenções. E, no entanto, veio ele, né, na condição de um filho de um carpinteiro, né, nascido numa manjedoura, onde não tinha nem a mãe, não tinha nem aonde fazer com que ele nascesse num ambiente adequado, né? Nasceu no meio dos animais, né? Dada as condições, né, da cidade que ela estava naquela época, veio trazer justamente essa lição de humildade, né, para aquele povo tão soberbo, né, tão vaidoso, tão cheio de entendimentos, né, infelizes ainda, né? E a manjedoura ela não exprime apenas humildade. A gente pode entender a manjedoura também como uma lição de resistência, como uma lição de perseverança, porque demonstra que ele escolheu vir em situações de menos privilégio possível, né? De menos privilégio social, né? De todas as fragilidades sociais possíveis, né? Porque ele, enquanto espírito crístico, espírito sem nenhuma imperfeição, espírito sem débitos, ele poderia escolher como nascer, onde nascer, em que família nascer. Ele poderia ter escolhido nascer em um ambiente de uma família abastada, de uma família, né, de reis, porque seria até muito melhor para ele, teria até mais credibilidade do que nascer na condição, né, de um filho de um carpinteiro, sem status social nenhum, sem credibilidade nenhuma, né? Tanto que fala assim, esse meu filho do carpinteiro, né? Quer dizer, não dou nem ideia, porque quem é esse para estar falando, nem tá pregando no templo, nem tá falando nada, né? Ele poderia ter vindo em outras condições sociais e econômicas, que para ele seria muito seria mais fácil, dentro da nossa ignorância, né? Para que ele pudesse ser ouvido. Mas não, ele veio nessas condições de fragilidade social, né? Então a gente vê que a manjedoura, além da lição de humildade, ela vem trazer também uma lição de resistência, né? De persistência, para mostrar para nós que não importa de onde você saia, o que importa é o percurso que você faz ao longo da sua jornada, né? Que não importa o que fazem com você, isso já dizia um filósofo também, né? O que importa é o que você faz do que fizeram com você, né? Mostrar que apesar das condições adversas, por mais que ele fosse um espírito de mais alta envergadura, né? Um espírito de escola, um espírito puro, um espírito crístico, né? Mas o que importa é o seu esforço e a sua vontade para fazer com que a sua história valha a pena, para fazer com que se cumpra o seu objetivo na Terra, né? Então ele veio nessas condições de dificuldade justamente para mostrar que por mais que as condições sejam adversas, né, a gente tem condição de fazer com que as coisas aconteçam. Lógico que com muito mais sacrifício, né, com muito mais dificuldade, né, mas a gente pode, né, botar todas as forças que sabemos que existem no universo que conspiram a favor,
né? E nós somos amparados o tempo todo, né? Por uma comunidade infinita de bons espíritos, de benfeitores espirituais, né? Que nos auxiliam. E a gente tem que entender qual é o nosso propósito, qual é o nosso grande objetivo, né? Na Terra. E botar essas forças em movimento, né? Usando da nossa vontade e do nosso esforço, né? Para que as coisas aconteçam, para que a gente possa alavancar, para que a gente possa crescer, né? Porque débitos temos, imperfeições temos, vícios temos, né? Cometemos inúmeros equívocos, né? Ao longo da nossa existência, mas isso não pode ser utilizado como desculpa para não fazermos. Erramos. O reconhecimento do nosso erro, né, já é um grande passo para a gente tentar acertar e buscar esse entendimento e essa evolução, porque a gente não pode ficar estacionado, né? Porque as oportunidades são dadas e sabemos que estamos em processo de evolução planetária e chega um ponto que a gente não vai acompanhar a evolução do planeta, né? O planeta se transforma em regeneração e nós seremos convidados a nos retirar, né? Como criança levada que faz coisas, né, erradas na escola. Vamos fazer o seguinte, essa escola aqui já evoluiu, estamos agora em um patamar acima, você ainda está na educação infantil, no maternal, então você vai para uma escolinha nas mesmas condições de você, né? Aí vai arrumar um outro planeta de provas e expiações e a gente vai ser encaminhado para esse planeta, né? Já que o planeta Terra já vai para uma escola de fundamental, né? Já não tem mais condição de receber espíritos, né, que teimam ainda, né, em não evoluir, né? Então a manjedoura ela vem trazendo para gente, né, essas lições, né, não só de humildade como também de resistência, de resignação, né, para que a gente possa entender, né, reconhecer, né, que o ponto de partida é importante e que esse percurso, né, que a gente faz é o percurso que vai nos transformar, que vai promover a nossa transformação, né, e que a gente deve, né, buscar seguir, né, o nosso modelo e guia, né, entendendo que as condições e o ambiente, né, por mais simples que seja, né, a gente tem condição de fazer espargir a nossa luz também, o nosso entendimento, né, e fazer com que a manjedoura, né, exemplificada pelo Cristo, nas condições mais ínfimas, né, possam nos levar a nobrezas, né, mostrar de fato a nossa nobreza, porque todos nós fomos destinados, né, ao bem também, né? Todos nós somos filhos de Deus, nós não fomos criados para o mal, né? Nós fomos criados para o bem, porque Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, ele não erra na obra dele, né? Então jamais ele faria com que nós fôssemos, né, seres criados para o mal, né? Então, para concluir, nós temos um outro texto de Emmanuel que diz o seguinte, do livro Antologia Mediúnica do Natal, que diz, o título é Meditando o Natal. Na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. E é por isso que da manjedoura simples e alegria à cruz da renunciação e da morte, vemo-lo preocupado na recuperação das criaturas. Convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em advogados da redenção humana. Vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e converte-a em mensageira de luz. Chama Zaqueu, mergulhado no conforto da posse material, e faz dele um administrador consciente e justo. Não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro, e nele edifica o apóstolo fiel que lhe defenderia o evangelho até o martírio e a crucificação. Não se agasta com as dúvidas de Tomé e eleva-o à condição de missionário valoroso que lhe sustenta a causa até o sacrifício. Não se sente ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo, o perseguidor, e visita-o nas portas de Damasco
investindo na sua posição de emissário da sua graça, coroando de claridades eternas. A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estribaria singela e continuam até hoje amparando-nos e redimindo-nos dia a dia. Assinalando assim os júbilos do Natal, recordemos a confiança do Mestre e afeiçoemo-nos à sua obra de amor e luz, tomando por marco de partida a nossa própria existência. O Senhor nos conclama a tarefa que o Evangelho nos assinala. Nos 3 séculos de cristianismo, os discípulos que ouviram a celeste revelação levantaram-se e serviram-no com sangue e sofrimento, aflição e lágrimas. Que nos outros estejamos agora dispostos a constranger-lhes igualmente as nossas vidas, considerando o crédito moral que a atitude dele para conosco significa. Aprendamos, trabalhemos e sirvamos, até que um dia, qual aconteceu ao velho Simeão da Boa Nova, possamos exclamar ante a presença divina: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque em verdade meus olhos já viram a salvação. Então, Emmanuel nos traz, né, esse alerta dessa reciprocidade, assim como, né, nós confiamos em Jesus, ele também confia em nós, né? Porque se não fosse isso, ele não desceria da mais alta corte, né, dos anjos para estar conosco, se não acreditasse no nosso potencial de melhoramento e transformação. Porque a exemplo desses personagens que foram falados durante o texto, né, ele transformou essas criaturas. Porque ele poderia vir com os seus discípulos, né, todos na qualidade de espírito puro, juntar uma galera lá e trazer, vão embora comigo, vão ser meus discípulos, né, e vamos pregar a boa nova na terra. Mas não, ele chegou aqui e encontrou pessoas simples, de pouco entendimento, mas que foram capazes de sensibilizar os seus corações ao seu chamado, né? E ele veio transformando essas criaturas, né, e agregando essas criaturas na sua mensagem, para que pudesse edificar a mensagem, para que pudesse espalhar a sua mensagem, exemplificando da possibilidade de corações simples, né, e ignorantes, né, serem capazes de se transformar, né, e ser o exemplo vivo dessa transformação, né? Então, Emmanuel vem nos trazendo, né, essa necessidade de nós nos colocarmos, né, além da confiança que nós temos para com Cristo, nos colocarmos também à disposição, né, porque ele também espera de nós, né, ele confia em nós, né, e ele espera de nós, porque senão ele não teria vindo, não teria se feito presente, né, não teria descido das esferas superiores para estar conosco, se ele não acreditasse nesse nosso potencial de melhoramento, de transformação, né? E porque nós fomos também criados para dar certo, né? Como obra de Deus, todos nós fomos criados para dar certo. Nós não somos um equívoco, porque Deus não erra, né? Então, para que possamos, né, alcançar essa felicidade, para que possamos alcançar a perfeição, né? Nós temos que trabalhar, né? É um processo de trabalho, de melhoramento, de transformação que temos que fazer ao longo da nossa jornada evolutiva, né? Da nossa caminhada, né? Ele conhece as nossas fragilidades, porque ele é um espírito puro, há 4,5 bilhões de anos à nossa frente, né? Conhece todas as nossas fragilidades, todas as nossas dificuldades, e mesmo assim, né, ele investe em nós e acredita nas nossas potencialidades, né? Porque ele acredita que nós somos capazes de atuar no bem, porque nós somos, né, resultado da obra da criação, da obra de Deus, né? E nós só nos fomos ainda tocados genuinamente pelo entendimento da mensagem, né, da mensagem de amor, do entendimento do Evangelho da forma mais genuína e mais pura, né? A gente ainda está muito na superfície, dado também as nossas condições evolutivas, né? Porque ele, enquanto irmão mais velho, criado há mais tempo por Deus, se encontra em outro patamar e nós ainda não conseguimos alcançar, né, a profundidade que é Jesus, né? Então,
esse texto de Emmanuel, ele nos traz, né, essa prova viva dessa transformação, da possibilidade dessa transformação desses seres que cruzaram o caminho dele enquanto aqui na Terra estiveram, né, mas nós temos a oportunidade de também cruzar com ele, não de forma, né, física e material, mas através dos ensinamentos, através dos evangelhos, e muito mais ainda, né, através da codificação espírita, que vem nos trazer muito mais nuances, muito mais entendimento, abre nosso entendimento e muito mais possibilidades de entendimento das mensagens que ele nos deixou, né? E entendimento também de como fazermos, né, diferente para que não soframos tanto, né? Para que possamos ter uma vida mais feliz, de maior entendimento, porque nós temos a possibilidade de receber informações, né, dos que partiram antes de nós e que nos traz o caminho a trilhar para que possamos ser mais felizes, né? Então, dentre, né, de toda a nossa fala de hoje aqui, vamos encerrando porque a gente já passou bastante do horário, né, que a gente possa, né, ter em mente, né, que a vinda de Jesus à Terra, né, se fazer carne, né, junto conosco, ombreando conosco, é uma missão de amor, né, de abnegação e uma missão, além de tudo, de esperança na regeneração moral, na regeneração de todos nós encarnados na Terra, né? Não só para aqueles que viviam na época, né, em que ele aqui se fez presente, mas como para nós ainda, né, seres imperfeitos, que de repente podemos, né, ter estado naquele período, né, em que ele aqui esteve, né, e essa mensagem, né, de esperança para que possamos nos sintonizar, que a gente possa utilizar esse período de Natal em que todo mundo pensa, lembra, né, às vezes só nesse período que lembra também, né, não estamos aqui para julgar, mas onde as mentes se voltam mais para ele, né, que a gente possa utilizar desse período para fazer justamente essa reflexão e buscarmos nos sintonizar com a mensagem do Cristo, né? E que essa mensagem não fique restrita apenas esse período do ano, né? Dia 25, dia 24 de dezembro, ou durante o mês inteiro, que a gente sabe também pela literatura, que até a atmosfera do planeta se modifica, fica mais luminosa, né? Porque as pessoas se sentem mais tocadas, lembram mais dele, né? As músicas natalinas, né, mudam a vibração das pessoas também. E a gente, nesse período confuso que a gente está vivendo aí, né, de doença, de pandemia e tudo mais, que a gente sabe que a atmosfera da Terra está tão pesada, né, que a gente possa utilizar esse período, né, justamente para nos sintonizarmos com a esfera superior, nos sintonizarmos com Jesus, né, com a mensagem que ele nos ensinou, e que ela não fique restrita apenas a esse período do ano, né, mas que esse marco natalino, que esse período natalino, ele possa fazer com que a gente volte os nossos olhos para o nosso interior e para que a gente possa preparar o nosso coração, assim como, né, a manjedoura, né, como o coxo lá dos animais, né, que nada mais é a manjedoura do que o coxo, né, o local de alimentação dos animais, né, que a gente faça o nosso coração esse local, né, de alimentação do nosso espírito, onde o Jesus possa repousar, a gente possa acolhê-lo no nosso coração, que ele possa encontrar esse abrigo no nosso coração, né? Que a gente possa recebê-lo nesse receptáculo, que o nosso coração possa, assim como a manjedoura também, né, ser humilde e ser esse local de resistência, esse local de persistência, de entendimento, que o ponto de partida não nos define, né? Que a gente tem que entender quais são os nossos propósitos para a vida e caminhar fazendo reverberar a luz do Cristo, que ele possa nascer no nosso interior todos os dias, né? Que ele possa se manter, né, bem acolhido, né, e bem recebido nessa nossa manjedoura interna, que a gente possa fazer reverberar a luz dele, né, que a gente possa desenvolver em nós também a mansuetude, né, também a paz, a paciência, a resignação e o amor. Né, que esse foi o seu grande legado, esse foi o seu grande ensinamento, né, para a humanidade. E eu acho que essa é a nossa reflexão, e eu peço desculpa a vocês de ter me estendido tanto, né, mas
são tantas coisas interessantes que a gente lê a respeito de Jesus, que Emmanuel vem nos trazendo e vem destrinchando pra gente, e vem elucidando, né, que a gente acaba se encantando, vamos falar sobre isso, senão a gente ficaria aqui horas e horas, mas eu acho que isso já é suficiente, né, pra gente lembrar de outra frase de Emmanuel, muito interessante, que diz que Jesus não é uma personalidade a ser adorada, mas é uma verdade a ser vivida, né, que a gente possa buscar ao máximo viver, né, os ensinamentos do Cristo. É difícil porque nós somos espíritos imperfeitos e ele é um espírito perfeito há 4,5 bilhões de anos. Mas se ele é nosso modelo a ser copiado, nosso guia a ser seguido, dentro da nossa imperfeição, que a gente possa fazer o máximo, né, para colocar em prática os ensinamentos que ele nos deixou, né? E eu acho que é isso. Eu gostaria de agradecer, né, a paciência de vocês de estarmos aqui até agora. E vamos agradecer, né, a oportunidade, a reflexão e os ensinamentos do mestre, e pedir a ele, né, que não solte a nossa mão, dada as nossas imperfeições. Sabemos que ele não faz isso, né, mas a gente às vezes solta dele, né, dadas os nossos equívocos, dadas as nossas dificuldades, nossas fragilidades, e que ele tenha máximo de paciência com a gente, né, que a gente sabe que a gente dá um trabalho danado, nosso anjo guardião e a todos os espíritos amigos que zelam por nós. Então, quem se sentir confortável, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar com a espiritualidade amiga, com o nosso anjo guardião, com todos os trabalhadores da luz, os emissários do Cristo. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, companheiro de todas as horas, irmão maior. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, refletindo, Senhor, diante de sua mensagem de amor, de esperança. Que possamos, Senhor, fazer com que o nosso coração seja sempre essa manjedoura, esse local de acolhimento, esse local de alimentação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, baseado nos seus ensinamentos. Que possamos, Senhor, recebê-lo em nossos corações, que o Senhor possa nascer no nosso interior e que possamos fazer reverberar a sua luz, o seu entendimento e todas as suas virtudes. Sabemos que muitos vícios ainda temos a vencer, mas que possamos nos espelhar nas suas virtudes, nos seus ensinamentos, e que possamos buscar, através do esforço, através do trabalho, através da vontade, nos transformar. Transformar esse homem velho que teima em gritar dentro de nós, num homem novo, num homem diferente, num homem renovado. Pedimos nessa oportunidade, Senhor, de fechamento de ciclo de ano civil, que os espíritos amigos possam abraçar o nosso planeta, possam emanar energias benfazejas, energias de cura, muita luz, muito entendimento, que o seu amor e a sua luz toquem esses corações tão adoecidos, essas mentes enfermiças, que teimam em disseminar o mal, que teimam em não pensar na coletividade, que teimam em não buscar a solidariedade e a fraternidade entre as pessoas. Que esses corações possam ser tocados, Senhor. Que o entendimento chegue a todos. Que energias de cura, que energias benfazejas possam alcançar a todos. A todo o sofrimento pelo qual o planeta Terra vem passando ao longo desses 2 anos. Que possamos de tudo isso, Senhor, tirar um aprendizado e entendermos para que tudo está acontecendo. Que os espíritos amigos nos fortaleçam, que fortaleçam os profissionais de saúde, que possam visitar os hospitais, os cárceres, que possam visitar todos os lares aqui representados, que possa, Senhor, levar a cada coração tudo aquilo que cada um merecer, que cada um necessitar.
rogamos a vós, Senhor, que possamos ter um ano melhor, de mais entendimento, de mais saúde, um ano mais próspero, um ano mais fraterno, que os corações possam ser tocados e que essas trevas possam ser dissipadas, Senhor. Fique conosco, nos ampare e nos fortaleça, não só hoje, mas agora e por todo sempre. Que assim possa ser. Então é isso, amigos queridos. Fiquem na paz de Deus, que Jesus nos abençoe, que nos proteja, que nos fortaleça sempre. E até uma próxima.